Olá, meus amores. Então, voltamos aqui para mais uma aula de hoje, da segunda-feira. É sobre a disciplina de português e o nosso assunto será substantivo. E aí, algum de vocês tem alguma ideia do que seja substantivo? Será que existe o substantivo? E aí? O que é que vocês me dizem? Vem comigo que eu vou ensinar vocês o que é substantivo, certo? Eu vou estar diminuindo a minha tela e vou ficar pequenininha aqui no cantinho. E aí eu vou apresentar para vocês o meu PowerPoint. E nesse PowerPoint eu vou explicar para vocês o que é substantivo, a classificação do substantivo, certo? E depois a gente volta com um vídeo da explicação do nosso livro, que o nosso livro também traz o conteúdo de substantivo. Mas a gente vai ver um pouquinho dele mais abrangente. A gente vai ver substantivo não como um todo agora na nossa próxima aula, porque eu dividi esse conteúdo, certo? Para que a gente possa ter uma aprendizagem melhor e para que a cabeça de vocês não fique tão cheia a primeiro momento para o que seja o substantivo e as suas classificações, certo? Hoje eu vou trazer o conceito de substantivo, a classificação do substantivo, certo? E aí a gente vai responder a nossa atividade no livro. Mas a primeiro momento eu vou explicar para vocês o que é o substantivo. A tia preparou um PowerPoint bem legal, certo? Colorido, com imagens e tal. Também nós temos um vídeo, que vai ser depois que a gente vê também o assunto no nosso livro, certo? Vamos comigo. Vou estar aqui, ó, galerinha, diminuindo a minha tela, vou ficar pequenininha, né? Enquanto isso, vocês estão vendo aí, né, a configuração do meu aplicativo. E agora a gente vai para o nosso PowerPoint. Eu vou estar aqui apresentando ele para vocês. E aí a gente vai aprender hoje sobre substantivo. O que é substantivo? Substantivo é toda palavra que nomeia os seres em geral. Seja o quê? Seja nós como pessoas, seja os objetos, seja lugares, animais, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações, nossas qualidades. Tudo isso substantivo ele vai nomear. Porque substantivo é toda palavra que nomeia o ser, certo? A gente tem alguns exemplos dos seres que o substantivo eles vão nomear, que são o quê? Seres materiais, imateriais, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Vamos voltar aqui. Os seres materiais que a gente pode tocar, que a gente pode ver, sentir. Lucas, que é o nome de uma pessoa. Lápis e caderno, que é o nome de quê? De objetos. E o que são os seres imateriais? Aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente não pode ver. A gente vê Deus? Não. A gente vê um anjo? Também não. A gente vê uma alma? E o diabo? Também não, né? E nem queria ver se ele existisse, viu? Então, seres imateriais são esses seres que a gente sabe que existe, porém a gente não consegue ver, nem tocá-los, certo? O substantivo ele também vai nomear lugares, como cidades. E aqui eu trouxe algumas cidades e um nome de país, que é o nosso país, que é o Brasil. Aracaju, Lagarto e Brasil. Substantivo ele também vai nomear os sentimentos, como a raiva. Às vezes a gente não sente raiva. Às vezes alguém faz alguma coisa que a gente faz, que raiva daquela pessoa. A gente não faz isso. Então, o substantivo também vai nomear a raiva. O amor, quando a gente ama muito uma pessoa. E o ódio. Tem gente que tem um ódio, muito ódio. Então, o substantivo ele também vai nomear esse sentimento, certo? Ele vai nomear os estados, ou seja, como a gente se sente. Se a gente tá alegre, se a gente tá triste, certo? As nossas qualidades, que são o quê? Honestidade, sinceridade, educado, amoroso, bondoso, calmo, criativo. Ele também vai nomear o quê? As ações. Quando eu corro, eu estou praticando o quê? Uma ação. Se eu vou pescar, como esse garotinho está aí,
Vou praticar uma ação, que é a pescaria, certo? Se eu estou fazendo uma caminhada, é uma ação? Também é uma ação, certo? Se eu estou, deixa eu ver, assistindo televisão, é uma ação? É sim, uma ação de assistir, certo? Vamos para o próximo. A gente vai ver a classificação do substantivo. Então, os substantivos têm algumas classificações. A gente vai ver primeiro duas, certo? A gente vai ver aqui que eles podem ser comum ou próprio. Agora, quando é que o substantivo ele é comum? O substantivo comum, ele determina todos os seres de uma mesma espécie. E aqui a gente tem alguns exemplos, como cidade, mulher, pedra, mundo. Tudo isso vai ser comum. Ele está nomeando os seres. Cidade, existem várias cidades. Mulher, várias. Pedra, também. E mundo, também. Então ele está nomeando. Existem pedras de vários tamanhos? Sim. Mas o substantivo comum, ele está denominando uma mesma espécie. Independente dela ser grande ou pequena, ela vai ser pedra. Então isso não vai mudar, certo? O substantivo próprio, eles dão nomes a seres em particular e são escritos com letras maiúsculas. Vocês não podem esquecer. Substantivos próprios, eles dão nome aos seres em particular. Eles vão dar o nome a mim. Eles vão dar nome a vocês, certo? E tudo isso vai ser escrito com letra o quê? Letra maiúscula. Aí eu trouxe alguns exemplos que são exemplos de nossos nomes. Karina, Enzo, Flora, Gabriela, Ana, Sofia, Guilherme, Lucas. Aí ainda faltou alguns, certo? Então, esses exemplos são exemplos de substantivos o quê? Próprios. Porque estão dando nome a quem? A nós. Estão dando nome a um ser em particular, que é a nós, certo? Vamos para o próximo. O substantivo, ele pode ser também concreto ou abstrato. E quando é que um substantivo, ele pode ser concreto? Quando ele nomeia seres de existência própria, ou seja, seres e objetos que existem fisicamente ou na imaginação, ou também na vida real, certo? E seres que são independentes. Por que eles são independentes? Porque eles não precisam de outros para existir. Casa precisa de outro para existir? Não. Cadeira? Também não. Deus? Também não. Porque a gente sabe que Deus é um substantivo concreto. A gente sabe que ele existe porque nós temos fé. Ele está onde? Na nossa imaginação, certo? Bola, cidade e alma também são substantivos concretos, certo? Agora a gente vai ver os substantivos abstratos, que são substantivos que dependem de outro ser para existir. Ou seja, eles dependem. Eles não são independentes. Quando o substantivo é independente, ele é concreto. Quando o substantivo é abstrato, ele é dependente. Ele depende de outro para existir. Em geral, esse substantivo, ele não tem uma existência física. Ele não existe fisicamente. A gente não pode tocá-lo, entendeu? A teoria. A gente consegue ver a teoria sem que exista alguém fazendo alguma coisa? Não. O desejo, a gente tem que sentir. Então, o desejo, essa palavrinha desejo, é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ele depende de outro ser para existir. Ele depende de alguém como nós. Quando a gente quer muito comer uma comida, a gente diz assim, vige, tô desejando comer hoje uma pizza. Então, o desejo ali, ele existiu. Trabalho, a beleza. A beleza, ele precisa de uma pessoa ou de alguma outra coisa para existir, não é mesmo? Se não tiver um outro alguém, um outro ser, a beleza vai existir? Não.
O amor, nós sentimos amor por animais de estimação? Sim, mas o amor ele existe sozinho, como a gente? Não. O amor, ele depende de outro ser, ele depende da gente, ele depende de nós para poder existir, certo? É a mesma coisa o calor. Quando eu digo, que calor, meu Deus do céu, que calor. Eu estou dizendo que eu estou sentindo calor. Mas o calor ele não existe fisicamente. Eu não consigo topar no calor. Eu sinto o calor. Então, o calor ele é um substantivo abstrato, certo? Agora, nós temos aqui os substantivos coletivos. Vamos lá. Chama-se de coletivo todo substantivo que é comum. Que mesmo no singular, preste atenção, nós temos singular e plural. Que mesmo no singular, ele vai denominar um grupo, um conjunto de seres da mesma espécie. Ou seja, se eu falo enxame, eu tô falando que tem o quê? Várias abelhas. Vige, tá vindo um enxame ali. Então, eu sei que vem várias abelhas em minha direção. E a palavra enxame, ela tá no singular. Mas mesmo no singular, ela tá determinando um grupo, um conjunto. Por que um conjunto? Porque são várias, certo? Se eu falo classe, quando eu falo classe, eu tô denominando que ali existe alunos. Quando eu falo classe, eu estou falando de alunos. E quando eu falo alunos, eu falo de vários. Então, classe é uma palavra que está no singular e que quando a gente fala classe, a gente sabe que a gente está falando de alunos, a gente está falando de pessoas e não de apenas uma, e sim de várias. Então, classe é uma palavra que está no singular e que denomina aí um conjunto, certo? Outra palavra é boiada. Boiada também é um substantivo coletivo. Por quê? Porque quando eu falo de boiada, eu estou falando de boi. Eu estou falando de um boi? Não, eu estou falando de vários bois. Então, boiada é um conjunto. O conjunto formado por quê? Por bois. Quando eu falo molho, eu estou falando de chave. Então, eu tenho vários molhos. De quê? De chave. Bolada. Vixe, eu digo bem assim. Hoje eu recebi uma bolada. Nem sei o que é que eu vou fazer. Vocês conseguem perceber que quando eu falo bolada, eu estou dizendo que eu vou receber, que eu recebi na realidade, né? Muito dinheiro. Eu só não disse o valor do dinheiro que eu recebi, mas foi muito dinheiro. Ó, uma bolada de dinheiro, uma bolada. Hoje eu recebi uma bolada e nem sei o que é que eu vou fazer. Tipo, uma pessoa tá jogando aí na Lotomania, na Mega Sena, né? Aí, quando o seu resultado que ela vê o cupom, ela diz assim: meu Deus, eu ganhei uma bolada. Então, ela tá dizendo que ela ganhou muito dinheiro. Quando eu falo também biblioteca, vocês sabem aí que eu estou falando de um lugar que tem o quê? O que é que tem numa biblioteca? Livros. Então, biblioteca é uma palavra que denomina o quê? Um conjunto de livros, vários livros. Agora, quando eu falo de atlas, atlas é a mesma coisa de mapa, certo? E banda. Quando eu falo de banda, vocês já ligam o quê? Banda, música. Só que banda vai ser o quê? O conjunto. Quando eu falo também a palavra buquê, você lembra de quê? De flores. Mas por que eu falo buquê? Porque são várias flores juntas. Então, buquê é um conjunto de flores. Todas essas palavrinhas que eu disse, elas são palavras que formam substantivos coletivos, certo? E o que é um substantivo coletivo?
é aquele que denomina um agrupamento ou um conjunto de seres da mesma espécie. Beleza até aí, né? Então, vamos comigo. A gente vai ver agora sobre a formação do substantivo. Como é que ele pode ser formado? Ele pode ser simples ou composto. E tem os outros. Mas vamos aprender primeiro a definição de substantivos simples. O que é um substantivo simples? Ele é um substantivo que é formado apenas por quê? Por uma palavra. Apenas uma palavra, que pode ser sida, abelha e senzá. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, ou seja, por duas palavras. Um exemplo disso é guarda-chuva, sexta-feira, guarda-roupa. Outra palavrinha que pode ser um substantivo composto, girassol, certo? Vamos lá agora ver que eles podem ser primitivos ou derivados. Quando é que um substantivo ele é primitivo? Quando eles não se formam de outras palavras, ou seja, ele não deriva de outra palavra, certo? Ela é aquela palavra e ela não vem de nenhuma outra palavra. E um exemplo disso é o quê? Terra, fogo, luz, avião. Essas palavras, elas vieram de outras palavras? Não, elas não vieram de outras palavras. Então, são substantivos primitivos. Agora a gente vai ver o que são substantivos derivados, certo? Vamos lá. Substantivos derivados são aqueles que formam-se de outras palavras, ou seja, formados a partir de um substantivo primitivo. Ele vem de uma palavrinha que já existia, de uma palavrinha que não dependeu de outra, certo? Aí aqui, ó, terra, território. Território foi uma palavra que derivou-se de terra. Fogueira foi uma palavra que se derivou de fogo. Aviador. Aviador foi uma palavra que derivou de avião. Luminosidade foi uma palavra que derivou de luz, certo? Então, substantivo derivado são palavras que formam-se de outras palavras, ou seja, ela deriva de um substantivo primitivo, certo? Agora, os substantivos, eles também têm gênero. E ele pode ser dividido em dois grupos. Vocês conseguem ver que aí eu coloquei um menininho e uma menininha, não é? Então, é para dizer que o gênero do substantivo, ele pode ser masculino e também feminino, certo? Agora, quando é que um substantivo ele é do gênero masculino? Todo substantivo que podemos antepor, ou seja, antes da palavra colocar o ou os. Aí a gente vai saber que esse substantivo ele é masculino. Ó, o aluno, os alunos, o garoto, os garotos. Agora a gente vai ver aqui o gênero feminino, certo? Ó, é todo substantivo que nós podemos antepor a e as. A aluna, as alunas, a garota, as garotas. Percebam que antes da palavra tem a letra A. Mas aí existe uma regrinha que eu estou deixando aqui a dica para vocês. Que existem substantivos que não têm formas diferentes para indicar o masculino ou o feminino. Ou seja, tem uma única forma e é usada para os dois gêneros, mudando apenas
a letrinha que vai vir na frente. Um exemplo é a palavra gerente. Se eu falo o gerente, eu estou dizendo que é do sexo masculino. E se eu falo a gerente, eu estou falando que é do sexo feminino. Mas existem algumas palavras que nós temos que escrever, como o tatu. O tatu macho e o tatu fêmea, certo? A testemunha. A testemunha é uma palavra que vai servir tanto para homem quanto para mulher, sem mudar a letrinha que vem antes do nome testemunha, certo? Podem ser, a testemunha pode ser um homem, pode ser uma mulher. Por exemplo, a testemunha da minha cerimônia de casamento foi José dos Santos. Ou então, a testemunha da minha audiência foi Maria José, certo? Não vai mudar a letrinha que vai vir antes da palavra, certo? Então, essa foi a nossa aula de substantivo. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu vou voltar já já com a explicação do nosso livro, certo? A explicação que tem no nosso livro e a nossa atividade. Beijos e até já!